A Vigilância Sanitária de Campinas voltou ao canil da União Protetora dos Animais e decidiu autuar a entidade por irregularidades. Nas instalações, a Prefeitura confirmou alguns problemas. Aliás, a Prefeitura confirmou que nem alvará de funcionamento a unidade tinha, né? A Carla Ramil acompanhou e traz os detalhes para a gente. Tem também a visita da nossa equipe à União Protetora dos Animais, a fala do deputado Feliciano, que nega irregularidades, diz que é vítima de perseguição política, e depois a delegada falando que não é bem assim, né? Que já conseguiu comprovar algumas denúncias e, mais do que isso, teve essa mudança aí. Surpreende, não surpreende? Até então a situação era caótica, era precária. Aí da noite para o dia deram um tapinha, limparam tal para a visita da Vigilância Sanitária. Ah, faça-me o favor, hein? Deixa eu ver a primeira reportagem da Carla Ramil aqui, ó. Olho na notícia. Foram quase 2 horas de trabalho. Fiscais das Secretarias de Saúde, Urbanismo e Meio Ambiente analisaram todas as dependências do sítio onde funciona a União Protetora dos Animais. A imprensa não foi autorizada pela ONG a acompanhar a vistoria. De acordo com o agente da Semurb, o local não tem alvará de funcionamento. Prazo de 3 dias úteis para que ele apresente esse alvará ou um requerimento, um protocolo de todos os documentos que precisam ser autorizado o estabelecimento. A Vigilância Sanitária encontrou alguns problemas estruturais que devem ser resolvidos pela UPA. Por causa das inadequações, uma multa foi aplicada. O valor pode chegar a R$6 mil. Encontramos vestígios de roedores, encontramos, principalmente na parte de esgotamento sanitário, né, de onde a água servida para lavagem dos recintos, né, e banho em cães estavam indo de uma maneira inadequada para o solo. 5 cães feridos foram levados pela Polícia Civil e serão encaminhados para tratamento em hospitais veterinários. Em seguida, vão para lares provisórios. A delegada responsável pelas investigações mantém a denúncia de maus tratos. Novos depoimentos devem acontecer nos próximos dias. Para ela, o objetivo agora é garantir o bem-estar dos animais. Pessoas ainda vão ser intimadas, né? O proprietário aqui do local, alguns médicos veterinários que foram citados. O deputado estadual Feliciano Filho, fundador da ONG, rebate as críticas. Para ele, a motivação é política. 100% em motivação política. Tinha mais carro de polícia aqui do que qualquer outro lugar. Então não precisava disso, era só ligar pra gente. Feliciano pensa em fechar o canil. A Polícia Civil esteve na tarde de quarta-feira no local após receber várias denúncias de maus tratos. 40 animais estavam em situação precária de higiene. 5 filhotes foram encontrados congelados dentro de uma geladeira ao lado de carne estragada. Olha, o problema é o seguinte, eu não estou entendendo essa história da vigilância chegar lá e ter coisa pintada, tem coisa limpa. Por que já não faziam isso desde o começo, hein? Para preservar os animais. É isso que não está dando para entender. O Feliciano diz que tem motivação política. Mas se tivesse motivação política, né, a polícia não teria encontrado essas irregularidades que agora estão sendo chanceladas pela própria autoridade sanitária. Ainda que haja motivação política, o problema existe. Né? E isso ninguém nunca contou pra gente. Né? A delegada que investiga as irregularidades lá na União Protetora dos Animais de Campinas confirmou que antes da vistoria feita pela Vigilância Sanitária, houve mudanças no canil, onde esses cães com suspeita de maus tratos foram encontrados na última quarta-feira. A Alícia tem os detalhes, deixa eu ver, porque a Alícia inclusive visitou o canil ao lado do deputado Feliciano Filho, né, que vai falar a versão dele, depois nós vamos ouvir a delegada, e aí você de casa é que tira as conclusões e depois a justiça é quem faz a discussão legal do caso. Olho na notícia. Depois das denúncias de maus tratos, no Brasil Urgente veio a União Protetora dos Animais para acompanhar de perto como tudo funciona. O deputado estadual Feliciano já está ali, vai nos receber e vai nos acompanhar nesse
caminho dentro da ONG. Aqui soltos tem uns 5 cachorros, né, Feliciano? Todos bem tratados, pelo que a gente está vendo. Bem, olha só que coisa linda. Esse cachorro que nós resgatamos estava quase morrendo. Ele parecia um cachorro da Etiópia, né? Aquele cachorro magrinho. Olha o tamanho dele, né? Esse estava com fratura exposta. Olha só a patinha, tá vendo? Eles queriam amputar até, mas graças a Deus não precisou. Estava atropelado na estrada com fratura exposta. Todos os animais que estão aqui são vítimas de sofrimento máximo, né, que estavam quase morrendo, ou o atropelamento, ou maus tratos, né? Então agora, e uma parte deles, assim, eles ficam soltos em forma de rodízio, né, com aqueles animais que não brigam, que têm, eles têm uma certa harmonia. Então, para não ficar preso o dia inteiro, então uma parte do dia solta uma turma que se dá bem, depois prende e solta outra turma. Agora os outros estão ali dentro do galpão. E aquele galpão é um dos problemas que a delegada afirmou, é que esse galpão ele é muito aberto, chove, os cães passam frio durante a noite. E o senhor alega que não, que vocês colocam essa cobertura, né? À noite, né? À noite essa lona plástica, ela é colocada toda noite, quando tá frio, quando tá calor não. Mas quando tá frio, essa lona plástica todos os lados tem para evitar o vento, né? E tem também ali, tem os palhos, tem as casinhas. Mas o senhor acha que isso é suficiente? Porque aqui é um local que tem muita árvore, né? Tem um córrego do lado, é bastante frio, né? Não, mas é suficiente sim, porque nós temos piso emborrachado, além do piso emborrachado, tem casinha, tem panos também que a gente coloca, depois tira, quando for lavar, tira, troca. Papelão, a gente traz muito papelão também, que aí joga fora e a gente passa nos estabelecimentos comerciais e põe papelão. O que a gente viu também é que no local onde estavam os cães tinha muitas fezes, muita urina. Aquelas imagens que a gente mostrou, é sempre assim? Ou foi porque ainda não tinham limpado naquele dia? Não, na verdade é assim, o canil ele é limpo 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, né? Só que no dia que aconteceu, quando a delegada chegou, o seu Luiz ia começar a limpar o canil, ela não permitiu que limpasse. Ela não permitiu, dizendo que a polícia técnica não poderia limpar por conta da polícia técnica. Como você pode reparar, aqui tem, olha, além do pallet, além do pallet tem cobertor, tem borracha, essa borracha também é muito grossa para não passar a friagem, né? E está tudo fechado, tá vendo? Então, comida, água, nós temos inclusive uma casinha aqui dentro, olha, tá vendo? Olha, falaram que a geladeira estava desligada. Ela nunca esteve desligada porque isso daqui, olha, isso aqui é gelo que a gente usa para transportar um medicamento. Ela não pode ser desligada. Então essa geladeira nunca foi desligada. Então tá aqui, olha, pode sentir a sensação, olha, tá vendo? Olha o gelo aqui, ó, olha o gelo, tá vendo? Então ela nunca esteve desligada, essa geladeira. A primeira coisa que a pessoa faz quando morre um animal é colocar no freezer, né? Tem animais em clínicas veterinárias que são recolhidos uma vez por semana, né? Que a prefeitura passa para recolher. Então eles ficam no freezer uma semana, 10 dias. Mas e a carne que estava junto dos animais? Também para descarte. Porque como é que a gente pode deixar uma carne que não vai utilizar mais fora da geladeira? Não era para alimentar os animais. Lógico que não, é absurdo. E outra, eles comem carne assim. Quando tem algum animal que está precisando de carne, que não quer comer ração, porque está inapetente, aí coloca carne. Os animais não comem carne, eles comem ração só. E o medicamento vencido, que disseram que tinha também. Eles estavam aqui em cima, que era para fazer o descarte junto, para não esquecer. O laudo da secretaria diz que esse local é inadequado, que é escuro, tem umidade e sem ventilação. O senhor afirma que não, que isso aqui não tem problema nenhum. Veja bem, o que tem a ver a iluminação com a ração? A ração ou ela fica dentro de saco plástico quando ela vem da fábrica, ou ela fica dentro de tambores para evitar que rato corroa o saco e contamine a ração. Aqui ela está protegida do sol, né? Está protegida da umidade e está protegida de roedores, né? Porque o roedor pode aparecer a qualquer momento, qualquer lugar, né? Então isso daqui, olha, ela tem a tampa, não está destampada. O córrego fica ali, depois dos bambus? Depois dos bambus ali que tem o córrego. E tudo é jogado ali? Não, de forma nenhuma. As fezes, né? As fezes são ensacadas, olha os sacos aqui, ó. As fezes, né, saem aqui nos papelões, nos jornais e são colocados
aqui para dar destinação. O que vai para o córrego, que aí sim é a água que lava o canil. Então pode ir sim, por exemplo, uma possível urina de cachorro, vai para o rio. Diante das declarações do deputado, nossa equipe procurou a delegada responsável pelo caso. Para ela, o local está muito diferente da realidade encontrada pela polícia quando foi realizada a vistoria da equipe da Vigilância em Saúde. Houve muita mudança no local. Né? O local, eles já sabiam o horário em que nós estaríamos lá, então estava muito limpo o local. As baias, apesar de continuar ainda inapropriadas, porque não tem a lateral mesmo, só tem tela, ela só é coberta, mas eles colocaram alguns pallets nos canis, pallets de madeira, né, que são aqueles tablados, nos canis que não tinha. Isolante térmico, tiraram aqueles panos que estavam sujos, rasgados, jogados lá no meio da urina e trocaram por cobertorzinhos novos, né? Então, essa é a mudança que notou. Os funcionários da ONG já prestaram depoimentos. Nos próximos dias, mais testemunhas devem ser ouvidas. Nas imagens que a gente viu quarta-feira não tinha nada disso aí que o Feliciano mostrou hoje. O que eu pergunto é o seguinte, se é possível transformar a realidade para isso que o Feliciano mostrou hoje, por que já não estava fazendo isso desde o começo? A polícia, os laudos técnicos que acompanhavam a polícia, em nenhum momento disseram que estava nessa situação maravilhosa, com lona protegendo os bichos, né? Por que já não faziam isso lá atrás? Que já não deixaram desse jeito lá atrás, sabe? É no mínimo estranho, no mínimo estranho. Agora, nós estamos ouvindo aqui todos os lados. Por exemplo, o lado, né, daqueles técnicos que estiveram lá, inclusive fizeram um resgate de alguns cães doentes. Eles foram encontrados lá na UPA e levados para uma clínica veterinária. Alguns estão em situação precária. Se por um lado o deputado mostra aí que não tem problema e a delegada diz que esse cenário foi mudado, houve alteração aí do cenário, por outro lado tem os bichos que estão em situação precária. Ali se acompanhou de perto, olho na notícia. As imagens mostram cerca de 40 cães vivendo na organização não governamental União Protetora dos Animais em Campinas. Elas foram feitas no dia em que a polícia esteve no local com um grupo de veterinários realizando uma vistoria. Nos canis, animais foram encontrados deitados direto no chão, sem qualquer proteção. Nos espaços, havia apenas panos para que os cães pudessem se aquecer. Repare que as paredes estavam mofadas, mas o pior foi encontrado nesta geladeira. 5 filhotes mortos eram guardados ao lado de pacotes de carne. Na mesma hora, a delegada afirmou que não havia dúvidas de que os cachorros eram vítimas de maus tratos. O frio é insuportável, que foi o que houve na denúncia, o que falaram na denúncia, que muitos filhotes, não tinha filhotes aqui porque acabavam morrendo por conta do frio. Então, o abrigo é um abrigo que não é apropriado para o local onde estão os animais, entendeu? Então, a parte de água, tinha ração, né? Mas o abrigo está inadequado. 2 dias depois, uma das veterinárias contou detalhadamente quais são os problemas de saúde de cada animal. Este, aparentemente, está bem, mas, segundo ela, estava com uma forte diarreia. Esse cachorro é um animal idoso, possivelmente tem displasia coxofemoral, não estava sendo tratado nem para dor e nem para diarreia, porque quando a gente olha para a gaiola dele tem diarreia aquosa, não é nenhuma diarreia pastosa, é aquosa mesmo. Então já estava num estágio bem avançado de diarreia. E os problemas não param por aí. Este outro cachorro, que de acordo com a doutora, possivelmente já passou por uma cirurgia, ainda apresentava problemas de saúde. A gente chegou que estava prostrada, tinha uma cadeira de rodas próxima, né, um carrinho para auxiliar os animais a andar. Tinha uma outra poodlezinha junto, com dificuldade de locomoção. Acredito que seja dessa poodle e não dessa outra cachorra. Indignada com tudo o que viu, a veterinária resolveu tratar no consultório dela um dos cães. Já comecei a entrar com anti-inflamatório, a gente já teve um início de reversão dos problemas dele, tá? Hoje, esse dia ele estava extremamente prostrado. Para eu tirar essas fotos, eu tive dificuldade porque ele estava rosnando para mim, de dor. Estava mexendo nesse machucado. Aqui ele recebeu comida, medicamento para aliviar a dor
e em apenas 2 dias já é possível ver que está bem melhor. Olha, você vê que um para 2 dias a gente já tem um resultado muito melhor. Se esses animais estiverem sendo tratados e se estiverem tratados da forma correta. Eu gostaria de saber quem é o veterinário que estava fazendo o tratamento desses animais. Pergunta que a própria polícia quer responder. Se havia lá, segundo a entidade, veterinários para cuidar dos bichos, por que os bichos ficaram nessa situação? É a pergunta que a polícia vai responder por meio do inquérito policial. Pode vir comigo aqui, olha. Quando não tem maus tratos, os caras levam embora o bicho, né? Mais um caso envolvendo o roubo de bichinho aqui em Campinas, na nossa região. Dessa vez foi em Paulínia o desaparecimento misterioso de 2 cães de um canil em Paulínia. Isso virou caso de polícia. As donas acreditam que os criminosos entraram no local para poder furtar os cães, que juntos são avaliados em mais de R$8.000. A Carla conta essa história pra gente, deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Jennifer e Suzana estão inconformadas com tamanha crueldade. Os cães delas foram furtados em plena luz do dia em Paulínia. Johnny, um Spitz alemão, e Vanilla, uma Shih Tzu, ambos de 1 ano e meio, são animais especiais e muito queridos pelas donas. Até agora, não há nenhuma informação sobre o paradeiro deles. Os cães foram roubados de uma chácara que fica no bairro João Aranha, aqui em Paulínia. No local funciona um canil. Além dos animais, os criminosos levaram também as câmeras do circuito interno. Em quase 1 ano de funcionamento, nenhuma situação como esta havia acontecido. Nunca aconteceu nada disso, né? E ninguém sabe que eu tenho cães lá, né? Eu já não falo para ninguém para isso não acontecer mesmo. E é tudo fechado, é murado, né? Com portão e tudo. Jennifer, que é dona de Johnny, só ficou sabendo do furto porque vizinhos desconfiaram do latido dos cachorros e resolveram avisá-la. Para a criadora de cães, os responsáveis pelo crime podem ser conhecidos. Foi alguém que já sabia, alguém que estava de olho, porque roubaram os cachorros, aí depois eu descobri, aí depois que passou a gente foi por as câmeras, descobri que roubaram a câmera também de segurança, né? Fomos colocar mais câmeras. Aí descobri que estava faltando uma câmera também. E eu tenho um cachorro Bull Terrier que olha o quintal, né? Então, quem entrou sabia que ele era conhecido dele, né? Porque quem não conhece ele ia avançar, ele avança até em mim quando eu vou abrir o portão. Suzana, dona de Vanilla, se surpreendeu ao saber do desaparecimento da Shih Tzu. Como ela está com a casa em obras, deixou a fêmea para a amiga cuidar e não imaginava que iria perdê-la. Inclusive, como eu estava com a obra, ela estava conseguindo fugir para a rua. E eu deixei na chácara no intuito de ninguém tá pegando ela, porque eu pensei, ela vai fugir para a rua, alguém vai pegar. Coloquei na chácara para ninguém pegar e foram e roubaram ela. A também criadora e sócia de Jennifer conta que os animais são reprodutores e de uma linhagem muito especial e que, por isso, valem muito dinheiro. O valor dos 2 cães pode chegar a R$8.500. São cães reprodutores, a gente seleciona das melhores linhagens do Brasil, são linhagens atrabalhadas, são outros criadores que procuraram os melhores cães, de melhor saúde, de melhor característica, mais dentro do padrão possível e trouxeram, às vezes, do exterior e foram trabalhando. Então são cães mais próximos do padrão possível, os mais perfeitos em saúde. Desesperadas, as amigas distribuíram cartazes como este por toda a cidade. Uma recompensa está sendo oferecida para quem encontrar os cães. Quem encontrar, a gente está oferecendo uma recompensa de até R$1.000 por cão. Então a pessoa pode trazer, pode falar, encontrei, ou tenho paradeiro, te levo até o local onde eu vi, que pode ser, mesmo que não seja, que a gente queira ir ao local para ver se é. Se realmente for o cão, a gente encontrar, a gente oferece uma recompensa de R$1.000 por cão. O sofrimento das criadoras é grande. Nossa, eu já chorei, Ontem passei muito mal, porque assim, quanto mais vai passando, mais o desespero vai apertando. Então a gente tá apelando para tudo, já divulguei na cidade inteira, cartaz, já fiz de tudo que eu podia. E agora eu tô apelando para televisão, para jornal, quem puder me ajudar. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município. As amigas acreditam que os cães vão ser encontrados. Eu peço que quem comprou ou esteja com o cachorro conheça, devolva,
põe num pet, não precisa nem aparecer, só põe num pet, né? Que aqui em Paulínia todo mundo já sabe que é meu o cachorro. Olha, me dá imagens de Limeira, o policial reformado apontado como estuprador de 2 crianças, seriam sobrinhas dele, e tem denúncias de outras vítimas, pode chegar a 4 já, o número de vítimas lá em Limeira. O homem está preso, a polícia está investigando o caso e parece que tem novidade ao vivo. A Carla Ramil traz detalhes para mim aqui da delegacia de Limeira. Alô, Carla! Olá, Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Olha, Rodrigo, novidades aqui no caso do policial, né, suspeito de ter estuprado das 2 sobrinhas. 2 novas denunciantes, né, surgiram, elas procuraram a delegacia por saber, né, que este homem tinha sido preso, elas se sentiram seguras e denunciaram. Esse caso aconteceu, Rodrigo, há 7 anos atrás. Uma das jovens, que na época tinha 6 anos, né, 8 anos ou melhor, ela foi estuprada durante 3 anos, Rodrigo. Ela escreveu uma carta onde ela relatou que foram 1.460 dias de terror e que as relações sexuais aconteciam sob a mira de uma arma, Rodrigo. Então a delegada está apurando todas essas informações e agora ela quer pedir a prisão preventiva desse homem, né? Ele está preso temporariamente por 30 dias e agora, diante de tantos indícios, ela pretende pedir a prisão preventiva do policial reformado, né? Um sargento da Polícia Militar. Uma nova denúncia que surgiu também, Rodrigo, é que as filhas desse policial estariam constrangendo e ameaçando a mãe, né? Inclusive pelo fato da mãe ter denunciado. Segundo a delegada que investiga o caso, elas acreditam piamente na inocência do pai. E por causa disso, a doutora resolveu então tirar as 2 meninas que moravam na mesma casa. Elas foram encaminhadas para abrigo, porque essas crianças, Rodrigo, também estavam passando por ameaças e constrangimentos, Rodrigo. Olha, nós estamos acompanhando esse caso, a Carla Ramil está em Limeira, e a qualquer momento aqui na programação da Band, na segunda-feira, nós vamos trazer a cobertura completa desse caso que é absurdo, né, gente? É triste demais, porque o pior crime que pode ser cometido é o crime sexual. Obrigado a Carla, que pode voltar a qualquer momento na nossa programação com mais detalhes. Intervalo, eu volto já, na sequência tem o Datena para todo o Brasil, não sai daí.